Ansiedade, tão difícil de lidar que parece maldade. Em casos mais graves, causa insanidade. O novo mal da humanidade tem velhos remédios: esperança, amor e alguém com muita reciprocidade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. O país tem o maior número de pessoas ansiosas. São quase 19 milhões de brasileiros. A estimativa é que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofram com esse tipo de transtorno. A doença gera depressão, que pode levar ao suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem a cada ano no mundo. É a segunda principal causa de morte em pessoas com idade entre 15 e 29 anos. A ansiedade atinge mais as mulheres. Quer saber como ela se manifesta? Veja a entrevista a seguir. A ansiedade é normal todo mundo ter. Muitas vezes a ansiedade é o que nos motiva a conseguir algo diferente do que a gente está habituado. O problema é quando essa ansiedade ela está além do esperado e ela traz prejuízo para a pessoa. Ansiedade é normal todo mundo ter, mas a partir do momento que está gerando prejuízos, tanto fisicamente quanto funcionalmente na pessoa, ela precisa de ajuda, tanto psicológica quanto psiquiátrica. Dizem também que o ansioso tem dificuldade para dormir. É verdade? Com certeza, porque normalmente a pessoa está agitada no dia a dia com muitos afazeres e não tem tanto foco nos próprios pensamentos. E na hora quando vai deitar para dormir, é a hora que vem todos os problemas para querer ser resolvidos naquele momento. Eu acho que o que é mais difícil de tratar é quando a pessoa não tem consciência do seu adoecimento. Eu acho que a partir do momento que a pessoa se propõe a entrar no tratamento, a entender o que está acontecendo com ela e aceitar as medicações, tudo fica muito mais fácil. O que determina isso? Um suicídio? É depressão ou ansiedade? A gente costuma dizer que dentro da depressão existem sintomas de ansiedade, mas hoje um dos maiores índices de suicídio está associado à depressão. A depressão, e principalmente é uma depressão onde há uma impulsividade maior naquele momento. A gente costuma dizer que a pessoa que se suicida, muitas vezes ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor e o sofrimento que ela está sentindo. A pessoa que vem no seu consultório, você, quando vê que ela tem ansiedade ou depressão, você sugere que ela faça também uma terapia com psicólogo? Com certeza. Quase 100% dos meus pacientes eu encaminho para terapia. Porque eu acho que a medicação ela é só uma base do tratamento, ela só é um ponto do tratamento. Eu costumo dizer que é como se fosse um tripé, né? Tem a medicação, tem a terapia e tem as mudanças dos hábitos de vida, né? Eu acho que é muito importante as pessoas pararem de ter medo da psiquiatria, parar de olhar a psiquiatria como se fosse uma doença de louco. Não, muito pelo contrário. Na psiquiatria a gente atende uma gama de outros adoecimentos bem diferentes do dito loucura, né? E que gera uma qualidade de vida e uma melhora até de outras comorbidades clínicas se for devidamente tratado. Senador, quais as dificuldades que uma pessoa com transtorno mental enfrenta? A maior delas eu diria que é o fato de que ainda há muita incompreensão, muito preconceito por parte da sociedade em relação a esse tipo de problema de saúde. Isso faz com que essas pessoas muitas vezes sejam discriminadas, muitas vezes sejam isoladas do convívio familiar, das relações afetivas, às vezes até do próprio trabalho. E o fato de que determinados tratamentos que são propostos ainda hoje têm como um dos objetivos isolar essas pessoas do contexto social.
A ecopsicologia melhora o estado mental quando se trata de reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. E o que é ecoterapia? É uma série de práticas que recuperam a conexão com a natureza de forma consciente, visando melhorar bem o estado geral da pessoa. O que fazer para afastar a ansiedade e a falta de sono provocada pelas crises? Entrar em contato com a natureza, voltar às nossas raízes, pode melhorar o estado geral da mente. É o que explica o psicólogo clínico e doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília, Marco Aurélio Bilibio. Você faz um tipo de terapia que trabalha com seus pacientes nos parques, né? Esse aqui é um deles, né? Isso se chama lá fora ecotherapy, né? Aqui no Brasil a gente chama de ecopsicoterapia. Na verdade é uma psicoterapia com todos os princípios de uma boa psicoterapia, mas que acrescenta uma dimensão nova ao trabalho, que é justamente a relação do ser humano com a natureza. Existe toda uma teoria, né? Uma teorização sobre esse tema, e o mundo natural é usado não só como um apoio para a psicoterapia. Por exemplo, a gente sabe que as árvores têm um efeito extraordinário na redução da ansiedade. O que é ansiedade, doutor? A ansiedade é uma reação natural, uma tensão interna que ela está associada a quase todos os transtornos mentais. Dá para dizer que ela é o início de quase todos os transtornos mentais. O indicado é que ela busque apoio profissional, né, de um psicólogo para olhar para as causas da ansiedade, e caso ela seja muito forte e a psicoterapia não dê conta sozinha, então também o apoio psiquiátrico acaba sendo fundamental. A ansiedade acaba levando a transtornos de sono, e quando o transtorno de sono vai se instalando, há não só um desgaste físico muito grande, como o efeito disso na psique é muito desorganizador, né? Então é importante fazer a intervenção, né, em cima da ansiedade, primeiramente por esses dois instrumentos, a psicoterapia e a medicação, e agora tem um terceiro elemento que pesquisas mostram que é de extrema utilidade para o tratamento da ansiedade e para a profilaxia da ansiedade, que é o mindfulness, é a antiga prática da meditação. Existe uma quantidade enorme de pesquisas que mostra que quando a pessoa ganha habilidade na prática da meditação, ela se instrumentaliza para lidar melhor com a sua ansiedade. E a ansiedade incontrolável, como é que ela se manifesta? O que é a ansiedade? Esse é um quadro de muito sofrimento, né? É um quadro em que há uma sensação generalizada de insegurança. Os pensamentos vão saindo do controle, né? E aí a intervenção precisa ser radical também, né? Aí precisa de medicação, né? Tem que ter um apoio psiquiátrico e, em casos muito graves, inclusive internação. Viver. Praticando em mindfulness e nas ações do coração. Esse é o programa de redução do estresse baseado na plena atenção. Uma oportunidade para aprender, crescer e curar. Essa prática é milenar e vem sendo integrada à medicina e à psicologia do Ocidente. Eles partem do princípio que a plena atenção não é algo que você precise conquistar ou adquirir. Está dentro de você. O programa de redução do estresse tem beneficiado pessoas portadoras de diversos tipos de transtornos. Estresse no trabalho, doenças cardíacas, distúrbios psicológicos. A técnica promove o aumento da saúde e o bem-estar. Vamos assistir agora como funciona. Vamos começar fechando os olhos.
e percebendo o contato do corpo com o assento. Tomando consciência de nós mesmos nesta sala, percebendo os pés, as pernas, o quadril apoiado no assento. O que a meditação provoca na pessoa ansiosa? Ela provoca um estado de calma. Então, você, ao meditar, ao você estar presente com o aqui, com o agora, na respiração, você vai acessando, né, os sistemas internos, neurológicos até, e a pessoa vai se acalmando ao meditar, ao entrar em contato consigo mesma dentro desse processo, né, de meditação. Você fez curso no exterior? Sim, eu sou a única brasileira certificada no Mindfulness Based Stress Reduction, que é o programa de redução de estresse baseado em plena atenção pela Universidade de Massachusetts, em Boston. E eu tenho essa permissão para atuar, né, aqui no Brasil como professora do MBSR, junto com meus colegas que também atuam comigo. E há 8 anos nós fazemos esse trabalho aqui em Brasília, embasados, né, no programa que é dado no mundo inteiro. E convidando com amorosidade, com gentileza, a atenção para a respiração agora. Afinal, o que é o Mindfulness? Programa de redução de estresse baseado na plena atenção. Plena atenção é essa simples capacidade de colocar o nosso foco aonde a gente quer. No caso aqui, a gente quer tirar o foco do estresse, das coisas negativas, acolhendo, investigando também, né, sem fugir, mas colocando o foco em coisas mais positivas, mais saudáveis. O MBSR ajuda as pessoas a praticarem o autocuidado e o autocontrole. Todos os indivíduos que nos procuram, eles têm muita dificuldade de se situar em suas vidas, porque vivem muito em detrimento do trabalho, ou muito em detrimento das relações familiares, por vezes acabam se negligenciando. Então eu percebo que essa é a grande causa do sofrimento das pessoas que vêm aqui. Nós trabalhamos com o programa de 8 semanas, que é mundial, existe há 40 anos. Então, esse programa é o centro de todos os estudos de meditação no mundo. Ele é a ferramenta utilizada nas pesquisas em relação ao antes de meditar e depois de meditar. A meditação levaria à autorregulação, é a nossa expectativa aqui, ao desenvolvimento de habilidades para lidar com o estresse da vida moderna. Hoje nós vivemos uma condição de estresse crônico, onde, quando a gente vivia numa condição primitiva, nós lidávamos com problemas do tipo predadores e fome, e hoje nós lidamos com problemas de alta complexidade e que estão sempre presentes. É difícil entrar nesse momento de paz? Isso é uma prática, não é fácil, apesar de ser muito simples. Requer prática. Então, a ancoragem da atenção no momento presente, nos percebendo quando nós somos arrastados por estados de pensamentos e emoções que ficam se retroalimentando e nos tirando do nosso centro. Muitas vezes nós ficamos possuídos mesmos por emoções. O MBSR, ele é uma interseção entre a neurociência, a psicologia e as práticas contemplativas. Esses alunos acabaram de fazer o curso agora. Dizem que estão mais equilibrados e menos ansiosos. Estava me sentindo muito ansiosa. Eu aposentei e comecei a estudar, mas não estava me sentindo bem, eu não estava pleno, não estava sentindo que estava bom o suficiente. Então, eu acordava pelas manhãs, quero mais, o que tem para fazer hoje, tinha que ter um script, um roteiro, como era quando eu estava na ativa, trabalhando todos os dias. Então, eu percebi que eu estava ansiosa, que eu estava cobrando de mim um roteiro que eu não tinha mais. O roteiro agora era por minha conta, podia fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse. Eu senti que eu não sabia
bem o que era o silêncio antes de ter tido essa experiência aqui. Foi num retiro em que a gente passou o dia todo aqui, junto ao grupo, e nós ficamos em silêncio o dia todo, até durante o almoço, durante todas as atividades. A única fala que houve foram as das palestras, mas nós mesmos ficamos em silêncio. Isso para mim foi uma coisa muito nova e me pareceu assim uma descoberta. O efeito que teve foi justamente cumprir as expectativas que eu tinha, que era de me tornar capaz de ter mais foco no que eu preciso fazer, no meu trabalho, nas atividades com a minha família. Eu senti que eu tinha uma dispersão muito grande e, nesse sentido, foi perfeito, me atendeu assim, 100% o que eu esperava. A ansiedade traz diversos sentimentos e reações. Insônia, ataques de pânico, tremores, falta de ar, dor no peito, medos irracionais, entre outros. Só quem tem é que sabe o desespero que sente no momento de crise. Normalmente, quem sofre de ansiedade não conta para ninguém, tem medo de sofrer preconceito. Um rapaz teve seu primeiro ataque de ansiedade aos 21 anos. Ele procurou a ajuda de médicos. O psiquiatra passou remédio e a psicóloga fez sessões de terapia. Em 6 meses, ele recebeu alta médica. Vamos conversar agora com Pedro Mendes Fernandes, para que explique todo o seu histórico de ansiedade. Pedro Mendes Fernandes tem 22 anos e agora está livre do tratamento que fez para vencer a ansiedade. O rapaz passou por momentos terríveis até descobrir a doença. Por que você a procurou? Então, eu tive crise de ansiedade, foi minha primeira crise, então nunca tive algo relacionado a isso. Então, a primeira crise que eu tive, basicamente, eu não sabia o que era, como lidar. Então, minha primeira ação foi ir atrás de médicos, né, até entender o que eu estava passando. Porque não é um sentimento que você nunca sentiu na sua vida. É uma angústia, é um desespero, é uma preocupação tão forte que você não consegue lidar consigo mesmo. Ele foi ao psiquiatra que passou remédio para diminuir os sintomas. Eu comecei tomando Rivotril porque eu não conseguia dormir. Eu tinha uma média de sono de 2 horas por dia. Eu acabava dormindo 5 horas da manhã, porque eu não sabia lidar com minhas crises, eu não sabia lidar com minhas próprias ações. Então eu tomava esse remédio, que é um remédio mais forte, né? Você tem que ter receita, tarja preta, para conseguir relaxar meu corpo a ponto de conseguir dormir. Por conta da ansiedade, Pedro teve que parar a faculdade e interromper vários projetos de vida. Eu também não sabia lidar com essa situação. Imagina, no momento em que eu tive que parar totalmente minha vida. Eu tive que trancar a faculdade, eu tive que sair do meu trabalho, né, do meu estágio, e basicamente parar tudo, porque eu não conseguia, por exemplo, estar na faculdade, não conseguia assistir aula, não conseguia dirigir. Eu quase sofri um acidente também dirigindo. Então, eu não conseguia sair basicamente de casa. Até certo ponto que eu saía para, por exemplo, para a padaria, que é do lado da minha casa, com um Rivotril na mão. Pelo medo de acontecer qualquer crise, eu não saber lidar com aquilo. Até o relacionamento com a família ficou difícil. No começo foi um pouco complicado, porque tanto eu não sabia lidar, quanto eles não sabiam lidar. Então, eles não tinham uma ideia do que eu estava passando. Eles viam, né, pelas minhas ações, pelas crises de ansiedade, até crise do pânico que eu também tinha, que aquilo ali era algo mais sério do que realmente era, né? Às vezes é só uma ansiedade, só uma crisezinha. Mas aí eles começaram a perceber que não, calma. Pedro decidiu então procurar uma psicóloga para tratar da ansiedade. Foi aí que encontrou a doutora Alire Moura. O Pedro chegou aqui tinha tido 2 crises de ansiedade, né? E o que a gente trabalhou, ele começou aqui em dezembro de 2018 e terminou em maio agora de 2019. E o trabalho feito com ele foi exatamente focado no tripé que eu falei, né? Que é atividade física, alimentação e dormir bem, associado a uma agenda. Para a doutora Alire, foi uma felicidade ajudar Pedro a se livrar das crises de ansiedade. Para a gente isso é exatamente o significado da gente estar aqui,
né? É poder oferecer aos nossos pacientes essa oportunidade, porque o nosso trabalho, o meu trabalho, ele é fundamentado em mais 3 pilares, que é autoconhecimento. Essa é a base de tudo. Eu preciso me conhecer para saber quais são as minhas deficiências e as minhas potencialidades. Então, quando o paciente como o Pedro, ele se reconhece, ele cresce como pessoa, não só como profissional, né? Então, um processo, ele tem autoconhecimento, aceitação. Quem eu sou? Todo mundo tem deficiências, todo mundo tem qualidades e tem defeitos. Eu preciso reconhecer e assumir as minhas. E o terceiro ponto é compromisso. Que compromisso eu assumo comigo mesmo para mudar essa situação? Estou estagiando, estou trabalhando, porque é algo que eu tenho que fazer, que eu gosto de fazer. Estou fazendo todos os meus objetivos da minha vida, meus projetos, estou trabalhando tudo, consigo lidar melhor, de separar minhas energias, de sair com as pessoas, com os amigos, namorada, família. Então eu consigo lidar melhor comigo mesmo e consigo lidar melhor com a minha vida. E o medo? O medo a gente sempre tem, isso aí é claro. Mas no momento que você entende que a ansiedade todo mundo tem, e que é apenas como você lida com ela, eu acho que o medo você acaba não quer dizer que você não tenha, mas ele diminui. Viver, sofrer, entender, escolher. É possível? Sim. E uma das formas é com o APTA, Núcleo de Ajuda às Pessoas com Transtornos Mentais, que funciona na Universidade de Brasília. O atendimento é gratuito e acontece aos sábados de 3 às 4h30 da tarde. O APTA é um grupo que oferece um espaço para quem quiser compartilhar seus sofrimentos psíquicos e as dificuldades enfrentadas por qualquer tipo de transtorno psíquico. A APTA é uma associação sem fins lucrativos formada por voluntários que visa o apoio solidário entre as pessoas com transtornos afetivos, depressivos ou bipolares. É formada por profissionais da área de saúde e pessoas interessadas em promover a saúde mental. A psicóloga clínica Sônia Serpa é uma das colaboradoras. O nosso trabalho lá é acolher pessoas que tenham transtornos afetivos, tais como depressão, bipolaridade, ansiedade, e que vão em busca de esclarecimento da doença, né? Porque muitas pessoas não sabem o que está se passando e quer entender o que está se passando com tanto o portador como os familiares nos buscam lá. E a reunião é conduzida mais por eles, né? Com a história de vida de cada um, né? Qual a dificuldade que cada um desses portadores e familiares tiveram para lidar com a doença. Para a psicóloga, o transtorno afetivo não pode ser detectado por um exame específico. E os transtornos afetivos são difíceis. Todo mundo fala assim, eu não tenho isso, porque não tem um exame que detecte, porque é uma doença da alma, entendeu? Um machucado, quando você cai, você vê, você põe um metiolate, você põe um curativo, você faz um exame, mas a doença da alma não, você não consegue ver, né? Só um indivíduo é que sente isso. São essas manifestações de tristeza, de reclusão, né? De isolamento, de desinteresse. Então, quem está por volta, né? Os familiares que estão por perto, é que percebem isso. O Inclusão termina aqui. Se você gostou e quiser rever o programa, é só entrar na página da TV na internet, no endereço senado.leg.br/TV. E se quiser participar do programa, basta ligar para 0800 61 22 11. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau.